Fala galera, Caio Santos aqui. Vamos falar mal do Lula hoje? Hoje a gente vai falar mal do Lula, depois a gente falar mal do Bolsonaro, tá? Pra ser imparcial. Ah, não, eu só falo mal de todo mundo, pra ser justo, tá? Vamos falar assim, eu acho que é uma coisa até que me dá uma certa preguiça de falar sobre isso, né? Porque é meio que falar chover no molhado, falar de uma obviedade, assim, né? Mas acaba que acontece no Brasil. É, para tentar ficar o vídeo assim, ficar uma coisa mais resumida, né? Eu vejo isso muito, a internet evidencia uma coisa, assim, deixa nítido, notório, é o seguinte, o que eu já falei lá atrás, né, que é um problema seríssimo do Brasil, que é o analfabetismo funcional. Né? Então a gente tem um problema seríssimo no país, isso fica nítido nas redes sociais, por exemplo. Hoje eu até consigo, a mão coça, mas eu consigo até me controlar, né? Para não ficar retrucando, né? Gente idiota. Mas você vê em a maioria, grande esmagadora dos conteúdos na internet, as pessoas falando, não conseguem interpretar de forma clara, e repito, eu não posso fazer uma análise técnica, porque eu não sou técnico, eu posso fazer uma análise objetiva e concreta, né? Realista, que às vezes é até mais profundo do que fazer uma análise técnico-filosófica ou intelectual, e sim fazer uma análise realista de como as coisas verdadeiramente são, né? Olhando os resultados objetivos e práticos das coisas. Enfim, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, o governo Lula, né? Cara, e aí a internet é assustador, deixa isso nítido, sabe? Ai, fez o L. Ai, tá vendo? Agora você fez o L, agora você fez o L. Ah, caraca, mano, tipo assim, aí tu. Desculpa, cara, nessa hora a gente tenta não ser pejorativo, mas é quase que impossível não ser pejorativo quando se trata desse termo. Que a população realmente é burra e ignorante e alienada. Repito, não sendo pejorativo, é concreto. Tem índices e estudos que provam isso, né? A gente não consegue ver a realidade. Vamos falar da realidade brasileira quando se trata de política? A esquerda e a direita, todo o sistema político é uma grande farsa. O que a gente vive no Brasil é uma grande pirâmide financeira e uma grande máfia. Toda a política, o centrão, todas as articulações e células políticas, todas as organizações estatais e federais sociais e enfim, todas as estruturas de governo são basicamente uma grande máfia. Funcionam como uma grande máfia. Funciona como uma grande pirâmide financeira. É isso que o nosso governo é. Esquerda e direita é tudo a mesma farsa, sabe? É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma porcaria no final, com exceções à regra, mas no geral é uma grande pirâmide, é uma grande máfia. E é sobre isso que é a realidade. E toda análise teórica cai por terra, porque na prática é isso, um bando de bandido, um bando de ladrão, a política brasileira se tornou uma grande máfia, igual outras coisas, né? Uma grande associação criminosa. É isso. Será que as pessoas não têm que entender isso objetivamente? E todo o resto é hipocrisia, é um jogo político, é um teatro social e econômico, é um teatro artístico e principalmente político. É isso. É isso. Na prática é isso, sabe? É um total descaso, cada um só se importa consigo mesmo e eles estão lá jogando. Primeiro que quem manda na política, né, perdão, quem manda no país não são os políticos, é quem manda nos políticos. Quem manda nos políticos são os poderes econômicos, né, e os poderes sociais, que são as grandes indústrias, as grandes elites, o crime organizado, e por aí vai, a burguesia, né, e todos esses poderes econômicos, todos esses controladores econômicos, né, os imperialistas, etc. E tal. Essa galera que manda no governo. Ou pior, né? Às vezes o próprio governo funciona pensando o quê? Governando para rico, não para pobre. Mas aí é assunto para outro vídeo. Vamos falar do governo Lula. Eu quero falar mal do Lula hoje. Então, assim, ai, porque agora você viu o que aconteceu, ai, sabe, tá afundando o país. Gente, pelo amor de Deus. Posso fazer advogado do diabo? Né? Não que o Bolsonaro não seja péssimo, mas, assim, ele teve pouco tempo para fazer mais merda. Talvez a merda, aí a gente tivesse uma análise concreta se eles tivessem o mesmo tempo de governança, aí a gente, de governabilidade. Aí a gente, de mandato, né? A gente poderia fazer uma análise concreta de quem é pior, né? Porque os dois são muito ruins. Né, muito ruins, né, e consegue ser muito ruins, né, mas assim, quem é pior, porque o Lula já está com o PT e o Lula e sua farândula toda, já está quase 20 anos aí no poder, né, então teve mais tempo para fazer merda, e tem outros atenuantes, né, que é uma pandemia, alguns fatores específicos que também, né, que pioram toda a situação que já seria ruim, né, tem um economista que fala
que o governo brasileiro conseguiria fazer faltar areia no deserto. Esse é o nível de incompetência desses caras, é por aí mesmo, né? Mas assim, vamos fazer análise aqui, né, de como funciona assim. São vários fatores. Primeira coisa, né, é inevitável que a gente sofresse uma crise econômica, eu falei isso lá atrás, né, tudo que a gente está sofrendo economicamente, socialmente, politicamente, é um entrave, é uma consequência do quê? De um governo popularista, que é o PT. Porra! Será que as pessoas não conseguem ver, obviamente, isso? Eu até me irrito, né? Porque você fez o L, gente, é normal que isso acontecesse, é a consequência natural de se eleger um governo popularista. Eu vou falar sobre alguns fatores aqui que seriam muito longos, né, para se falar, né? Mas assim, primeiro ponto no governo petista, no governo Lula, é que todo governo popularista tem por contingência, tem por cultura, né, fazer isso. Eles vão gastar o quê? Muito dinheiro para acarinhar votos. E isso custa dinheiro. Programas públicos, que parecem que, assim, o primeiro grande desastre no governo Lula é exatamente essa hipocrisia, que eu falo que é até pior, né? Porque eles tentam parecer que estão querendo fazer algo pelo bem do povo, e de fato até fazem uma coisa ou outra, né? Porque assim, né? Mas é com intenção única e exclusivamente de ganhar voto, né? À toa que está no poder aí por tanto tempo. Porque, bem ou mal, acaba fazendo algumas coisas que parecem que são boas, mas que a longo e médio prazo é um inferno popular e econômico. É um desastre. Por quê? Porque quando você faz uma política pública, você tem que fazer com... Primeiro que você tem que ver, que nem a gente faz no empreendedorismo, né? A gente chama de estudo econômico, né? De estudo de viabilidade. Tem que ver se é viável economicamente fazer aquilo, se vai dar certo, se tem possibilidade de dar certo. Não adianta você fazer um negócio aqui que lá na frente vai dar merda, vai ruir, vai estragar, vai dar defeito. E é isso que eles fazem com essas políticas popularistas, meu irmão, torra dinheiro para ganhar voto e que se dane se isso tem viabilidade, se é possível, se é concreto, sabe? Se é interessante a longo e médio prazo. Eles não se importam com isso, né? Não importa se tem outros meios de criar, de fazer com, por exemplo, esses programas sociais, poderiam ser feitos programas muito melhores. E aí a gente, né, que tem essa síndrome de cachorro vira-lata, que é o brasileiro, ai, nossa, ele deu para essa família. Por que não cria empregos melhores? Com o dinheiro que se gasta para criar esses projetos sociais, poderiam criar novas tecnologias, fazer o país todo evoluir para a gente não precisar de esmola social, o que acaba sendo importante, porque eu mesmo já recebi, né? E acaba sendo importante, mas a gente poderia fazer tanta coisa melhor com esses projetos sociais, né? Por exemplo, a primeira grande crítica, e ninguém faz essa crítica profunda sobre o governo Lula, e todos esses governos, na verdade, que é criar o que a gente chama daquela história filosófica, né, da varinha, né, e ensinar a pescar. Porque se ele te ensina a pescar, ele perde o voto, ele vai te ganhar por um ponto, mas perde no outro. Então, essa é uma estratégia que a gente fala dentro do mundo dos negócios, que né, enquanto alguns choram, outro vendem lenço, que é criar oferta e demanda. Então, tem que se ter oferta e demanda. Sabe por quê? Se a gente manter o povo dependente da gente, maravilhoso. Você ensinar o povo a pescar, em algum momento o povo não vai mais precisar da gente. Ele mesmo já falou no discurso dele, né? Quando o povo, eu não sei o que está falando, quando o povo começa a ganhar mais de 5 mil, eles param de votar na gente. Exatamente, porque quando o povo ascende economicamente, ele tem acesso à cultura e à educação, e ele começa a ver as mentiras, começa a ver as falsidades, começa a ver a burrice desse governo, o mau caratismo dessa galera. E também começa a se interessar mesmo, porque a política já não é mais feita para eles, né? São vários motivos aqui. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria aqui, destruir o governo Lula. Para mim é terrível, que é essa coisa do fazer projetos que poderiam ser feitos projetos muito melhores, né? E a gente se acomoda com investimentos horríveis para manter a dependência do povo. Não é à toa que quando eles foram eleitos sempre, né, pela parte do país sempre mais pobre, que é a majoritária. Então, por isso que se ganha. É até muito inteligente, porque, assim, tecnicamente, o nosso país tem muito mais gente pobre do que rico. Então, se você fizer um programa de governo para controlar e manipular essas pessoas e acarear voto dessas pessoas, você vai manter quase que uma hegemonia, entendeu? Então, é inteligentíssimo fazer isso. Inteligentíssimo governar para assim. Poderia
tirar o povo da miséria, mas não, vamos manter eles na miséria porque mantém a escravidão da gente. Então essa é a primeira coisa que eu sou extremamente contra o governo Lula, né? E isso ninguém fala, né? Outra coisa também é, como eu falei, dos maus investimentos, que parecem que é o governo popularista. Eles gastam bilhões, né, em projetos que lá na frente vão dar errado. Por exemplo, vamos falar aqui de um projeto que o Lula fez que foi péssimo, que é a questão da inclusão social, da inclusão na escola, né? Essa inclusão social foi feita de forma muito, muito aleatória. Por exemplo, vamos aqui dar bolsa, vamos dar bolsa escola para todo mundo, abre faculdade para todo mundo. Só que não é assim que funciona, cara. Primeiro tem que haver um aquecimento de mercado. Você não pode simplesmente criar oferta sem criar demanda, porque senão você faz merda. Você cria um problema econômico seríssimo. Por exemplo, vamos aqui abrir um monte de faculdade, dar bolsa para todo mundo. Aí todo mundo entra nas faculdades, né? Enche de novos alunos. Para quê? Para ficar bem na fita, para ganhar voto. Só que é o seguinte, tem vaga para essa galera? Porque você vai estar criando desemprego. Você está criando uma série de problemas econômicos. Não tem mercado para todo mundo. Aí acontece o que acontece hoje. Um monte de gente formada trabalhando em Uber, trabalhando na série de empregos que são muito inferiores ao investimento ao qual foi feito. Então se gastou bilhões, né, para incluir as pessoas na faculdade, mas não se tem mercado para isso. Não se tem mercado para isso. E é pior, porque aí você gera desemprego, você gera desigualdade social maior ainda. Por quê? Porque você criou emprego, mas aí automaticamente você vai ter que... você não tem oferta para todo mundo, então você obriga as pessoas a trabalharem por menos, né? Por exemplo, aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Tem um advogado. Beleza. Caraca, não tem um, né? Tem que pagar bem. Tem 50 advogados. Você paga uma mixaria. E todo mundo é obrigado a aceitar. Por quê? Tem 50, né? Então você paga, né? Isso é uma questão de oferta e demanda. Isso desvaloriza o trabalho humano, né? E esses caras não pensam nisso. Eles querem saber, joga esses filha da puta lá. Outra coisa também é a questão... Meu pai mesmo ingressou na faculdade, né? E não deu conta de terminar. Porque ingressou, mas tem todo o processo. São 5 anos. Tem que ver todo um projeto de viabilidade, não só econômico, mas de assistência para essas pessoas. Não é só ingressar. Elas têm que trabalhar, elas têm que ter acesso a material gratuito, elas têm acesso a passagem. Tem uma série de problemas econômicos ali. Por exemplo, se você ingressa as pessoas na faculdade, uma série de pessoas aumentando ali o trânsito, você cria até um problema de gestão pública de trânsito, porra. Imagina assim, ingressou 50 pessoas transitando ali num determinado projeto, aumenta o trânsito, que aumenta a poluição, que aumenta uma série de outros custos, entendeu? E por aí vai, cara. Né? Por exemplo, por que em vez de gastar bilhões com Bolsa Família, por exemplo, nas regiões mais pobres do país, por que não criou um projeto tecnológico para irrigar os sertões? Eu acho mais prático, em vez da gente dar Bolsa Família para essa galera, porque a gente não cria empregos. Como? Fazendo como ficaram. Os caras levantaram uma coisa chamada Dubai. Os caras construíram uma das maiores cidades no mundo no meio do deserto da puta que pariu. Tu acha que não é possível, se a gente quisesse fazer isso aqui, também faria? Mas não há interesse econômico para fazer isso, porque só tem pobre. Em Dubai fez porque tem um monte de cheque rico lá, entendeu? E aqui não tem interesse porque não tem ninguém rico para isso. Que se dane, né? Então joga essa galera no abismo, né? E que se dane eles para lá. Dá a Bolsa Família para todo mundo e não investe. Não podia fazer um projeto de irrigação, né? Para poder plantar, para poder gerar empregos. Não podia fazer vários outros projetos melhores, né? De empregabilidade, melhorar as escolas. Não podia fazer isso? Por que não faz isso? Para gerar empregos. E por quê? Acabei de falar, porque é melhor você fazer um projeto de codependência, praticamente, social. É isso. Né? Outro problema seríssimo que o governo Lula faz, eu vou falar Bolsonaro porque todas eles fazem, né? Mas outra coisa terrível para mim no projeto dele, e aí é uma questão de personalidade, né? Fala nessa disputa burra de quem é pior, porque eu não acho quem é pior, Lula, Bolsonaro, quem é pior, os dois são a mesma merda de verdade. Né? Na realidade, os dois são a mesma merda, com pouquíssimas diferenças, né? Mas enfim, é o seguinte, o Lula é o pior tipo de político que se pode ter. Porque ele é o famoso malandro, ele é o famoso picareta. Isso me deixa pior, sabe por quê? Porque o Bolsonaro, ele é nitidamente um imbecil. Não tem muito o que argumentar. Não tem muito o que argumentar. Não precisa fazer uma análise profunda que nem eu estou fazendo aqui. É nítido onde está a merda dele. Agora, o Lula não, ele é um picareta. É um cara que porque são esses caras que são inteligentes,
que são maleáveis, que são popularistas, que são bons de papos, que são simpáticos, que são bons enganadores. Esses políticos, para mim, são piores do que o Bolsonaro. Nesse sentido, no sentido prático, porque os caras conseguem ficar no poder, eles conseguem enganar mais, eles conseguem criar a longo e médio prazo um rombo pior, entendeu? Porque, por exemplo, o cara ficou ali uma vez e fala, caralho, a merda que a gente fez, botou o Bolsonaro, pelo amor de Deus, tira esse cara daí, nunca mais se bota um merda desse. Não tem como mascarar, porque é muito nítido a ignorância do cara desse, é muito visível, sabe? É até criminoso, o cara... Pô, meu irmão, o cara tinha tudo para ficar no poder aqui no Brasil. Só é preso político no Brasil. Para ser preso, tem que fazer uma merda colossal. Colossal. Rico e político. Pior, o cara é rico e político. Para ser rico e político e ser preso, tem que fazer uma merda muito grande aqui no Brasil. Mas muito grande. E aí fica nítido a ignorância. Já o outro, né, o Lula, não. É um cara que sabe jogar segundo as regras do jogo. Ele sabe manipular. Não é à toa que ele está fazendo isso há 30 anos e está tudo certo, né? Enfim, então para mim, essas e várias outras análises que você pode fazer sobre o governo Lula, né, são muito claras e para mim são muito objetivas, entender isso, né? Vários outros problemas, eu poderia aqui ficar horas e horas falando que nascem dessa questão, repito, de um governo que para mim é popularista, né? Na minha visão, é pior tipo de governo que tem, porque eles enganam a população com uma série de mentiras, engodos, que lá na frente explodem em bombas econômicas, é o que está acontecendo agora. E a população, isso é o que me irrita mais, né? Porque eles são bandidos mesmo, né? Isso a gente sabe. Mas, assim, a nossa ignorância é a um nível quase que infantiloide, assim, uma coisa de acreditar no conto de fadas. Ai, olha o problema que vocês causaram. Era nítido que isso ia acontecer. Até porque não foi a primeira vez, nos outros governos foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Cara, assim, né, insistir no erro, pô, errar é humano, mas insistir no erro, pô, pelo amor de Deus, né? Nesse tipo de erro, é mais claro ainda. Então, eu realmente fico, assim, perplexo, né? E aí, eu fico até mais, nesse caso, eu sou até obrigado a dizer isso, que a gente até merece se ferrar nesse sentido, sabe? A gente até merece estar na situação que a gente está, porque, pô, cara, pelo amor de Deus, o cara já tinha dado todas as provas, né? Todas as provas de incompetência. E aí vocês ficam assustados porque o país está vivendo esse momento que está, né? Isso aconteceu, não é a primeira vez, não é a segunda, e literalmente não é a terceira, é a quarta vez. Porque aconteceu isso todas as outras vezes. É que eu falei, Alzheimer social. A gente parece que esqueceu tudo o que aconteceu anteriormente, né? Então essas são algumas das críticas, eu poderia fazer outras, mas até várias aqui, horas, repito, ficar horas e horas falando mal do cara, né? E porque realmente não é o cara. Primeiro que não é o cara, né? A gente, assim, o nível de ignorância nossa é tão grande que a gente acha que um sistema tão grande num país, que primeiro que é um país continental, né? Com um tamanho de um governo tão gigante, com tanta gente, com tanta coisa, com tanto sistema, eu não sei nem para que legislativo, judiciário e tanto assim, pô, por que não tem um só? Para que tanto setor? É Ministério da Cultura, da Educação, da Saúde, por que não tem um ministério só, porra? Né? Já que nenhum deles funciona, né? Então, assim, a coisa é tão grande, a coisa é tão gigante, a coisa é tão enorme, que a gente achar que um ser humano ou outro vai resolver todos os problemas do país é meio que uma coisa assim, totalmente infantil, né? Isso não vai acontecer, né? Bom, beijo do mago, e é isso. Tamo junto.